fortalecimento, valorização e integração do magistrado. O objetivo da AMB para os magistrados: justiça para o Brasil, juiz forte, Brasil melhor, é devolver aos juízes e desembargadores, como prestadores de um serviço essencial e garantidor do Estado de Direito e da democracia, seu verdadeiro espaço e o respeito da sociedade brasileira. Há muitos passos a serem dados. Para começar esse trabalho, que deverá ser visto, revisto e aperfeiçoado constantemente, conheça as principais propostas para o triênio 2014-2016 do desembargador Roberto Portugal Bacelar. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta para você, caríssimo telespectador, uma pessoa bastante importante. Por que eu digo uma pessoa bastante importante? Porque eu sei que é. Ele é um desembargador de Curitiba, do Paraná. E ele vai apresentar a você uma série de apresentações, não é? No tocante à vida dele também e aquilo que ele pretende fazer, não é? Como um líder do judiciário. Eu digo líder do judiciário. Trata-se do desembargador Roberto Portugal Bacelar. Quem é desembargador Roberto Portugal Bacelar? Magistrado há 24 anos e há 22 anos na AMB. Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Paraná. Especialista em Direito Civil e Processual pela Unipar. Especialista em Gestão Empresarial. Desembargador promovido pelo critério de antiguidade. Diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura. Presidente da Associação dos Magistrados do Paraná no biênio 2002-2003. Diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná no biênio 2008-2010, período em que a escola recebeu o Prêmio Enfam de qualidade como a melhor do Brasil. Especialista em métodos alternativos de solução de conflitos e divulgar da cultura da conciliação em todo o país. Coordenador do programa Cidadania e Justiça também se aprendem na escola, projeto de responsabilidade social da Associação dos Magistrados Brasileiros, que já atingiu mais de 13 milhões de crianças e jovens, trabalhando o fortalecimento da cidadania e do judiciário. Bem, o currículo do desembargador Bacelar é extenso. Eu ficaria aqui durante muito tempo falando dele. Mas eu quero que você, caríssimo telespectador, aí em sua residência, sentadinho no seu sofá, na sua cadeira, com os seus familiares, aprecie esta entrevista que eu julgo de ser de altíssima relevância para a sociedade. Porque o nosso trabalho aqui é apresentar para você, que faz parte da sociedade, as soluções que estão também dentro do judiciário. Então, o judiciário pretende se aproximar mais da sociedade, mais do jurisdicionado. E aqui tem um homem com propostas excelentes. É esse caríssimo desembargador que eu estou apresentando para você, caríssimo telespectador. Como vai, desembargador Roberto Portugal Bacelar? Muito bem, um prazer e uma satisfação estar aqui. Ótimo, a satisfação é nossa. Eu, inclusive, quero deixar bem claro que fiz questão da sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Por quê? A nossa missão é, como disse, levar à sociedade, ao telespectador, aqueles que não conhecem o judiciário por dentro, os bastidores, porque nós temos os nossos bastidores que a mídia não revela. Exatamente. Eu digo a coisa boa que a mídia não revela. Então nós aqui estamos revelando as coisas boas. Por isso que você está aqui hoje. Obrigado, é uma honra. Muito bem. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a você.
Em sua campanha eleitoral para a MB, reconhece os principais problemas da justiça, como a morosidade, os altos custos, a falta de mais magistrados e também de servidores. Bacelar, como resolver essas questões que estrangulam o judiciário? É uma questão antiga, né? Ao entrar aqui, eu vi uma foto do nosso querido Rui Barbosa, e ele lá em 1914, no Senado, ele teria dito que o grande mal da nossa terra é a falta de justiça, e já falava aquela frase célebre dele, que de tanto ver triunfar nulidades, crescer injustiças, ele desanimava da virtude, ria-se da honra e tinha vergonha de ser honesto. Essa expressão não é de hoje. Então os problemas da justiça não são de hoje, mas a nossa geração ela está sendo cobrada por isso, e portanto a gente precisa resolver. E o principal problema é a da morosidade. A morosidade já passou a ser uma palavra quase que hifenizada. Quando você fala em justiça, a gente fala justiça amorosa. Né? Porque, efetivamente, esse é um problema grave do sistema brasileiro. Mas não é só a exclusividade do sistema brasileiro, porque em outros países também existe essa morosidade. Me parece que a relação de entrada e saída da justiça, ela tem a participação efetiva nesse componente morosidade. Basta verificar que o nosso estoque de processos, segundo agora recente levantamento do CNJ, 92 milhões de processos em andamento. A cada ano, mais 28 milhões de processos. Então, os juízes brasileiros, nós somos em 17.077 juízes, mesmo que a gente trabalhe muito, ainda assim, há necessidade de resolver a saída da justiça, porque o ingresso é muito grande. Então, estabelecer uma questão lógica de um resultado efetivo para coibir a morosidade. A gente tem que tentar resolver o problema do ingresso cultural. É cultural. Eu lembro quando eu era juiz em Catanduvas, lá no Paraná, onde tem o Presídio Federal. Sim. Uma vez eu escutava uma voz de mulher dizendo: quero falar com o juiz, e gritava assim, quero falar com o juiz. E aí eu desci rapidamente, achei que era um caso grave, encontro com essa senhora puxando mais ou menos o filho pelo cangote, assim, puxava, um menino de uns 8 anos de idade. Daí eu falei: senhora, algum problema? Quero falar com o juiz. Falei: eu sou o juiz. O senhor é o juiz? Toma, eu não dou conta do moleque. E quase que me largou o filho para... E o que ela queria? Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A questão é cultural. Tudo leva-se para o Poder Judiciário. É o fenômeno que hoje é chamado de judicialização. Tudo se judicializa. Então, questão de saúde, ao invés de resolver pelos meios que o Executivo pode resolver, pelas empresas, a própria Agência Nacional de Saúde, as questões de telefonia, ao invés de resolver pelas empresas de telefonia, vai para o sistema judiciário. Então, o Poder Judiciário realmente está assoberbado. Então, esse é um componente interessante. Vamos tentar resolver essa questão, fortalecendo a união entre o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, no primeiro momento, para tentar fazer com que alguns casos, alguns desses conflitos, possam se resolver diretamente. O próprio Poder Executivo, pelas suas agências reguladoras, no âmbito da União, tem que fazer prevalecer a resolução alternativa do conflito, extrajudicial do conflito. Só deve ir para o Poder Judiciário aquilo que efetivamente precisa de uma decisão judicial. Então, para atingir o primeiro ponto, que é a questão da morosidade, a questão é complexa, são muitas as respostas, mas uma delas é propiciar uma resolução mais adequada do conflito. E aí sim o juiz vai ter mais tempo para decidir aquilo que efetivamente precisa julgar. Em relação ao custo, é importante e significativo o exemplo dos juizados especiais. Os juizados especiais, década de 80, vieram como juizados de pequenas causas para o país, com base numa experiência americana. Foi uma experiência fantástica. O povo chama até hoje de tribunais de pequenas causas. Leva os conflitos de uma maneira gratuita, ou seja, o cidadão procura a justiça e não tem que pagar nada. Não precisa de advogado nas causas de até 20 salários mínimos. Houve uma simplificação do procedimento. Isso é revolucionário para qualquer país do mundo. Entretanto, quando você amplia o acesso à justiça, você abre as portas da justiça, precisa lembrar que tem a saída da justiça. E a saída é que é o nosso grande problema. Precisa de estrutura, fundamentalmente para os juízes de primeiro grau. Os juízes de primeiro grau precisam ter uma estrutura. Você acha que não há estrutura para os juízes de primeiro grau? Eu acho que ela é muito aquém daquilo que nós precisaríamos. Basta verificar esse dado recente do Conselho Nacional de Justiça em relação à proporcionalidade de juízes. 70% dos juízes são juízes em primeira instância. Se você comparar
a estrutura que esses 70% de juízes têm e a estrutura que os juízes de segundo grau têm, os desembargadores têm, a estrutura dos tribunais é muito melhor do que a estrutura dos juízes em primeira instância. Depois, a questão da relação de assessoria, de servidores aptos a poder desempenhar o melhor serviço para a população. O juiz sozinho, algumas vezes, se ele for responsável por fazer ofícios, atender telefones, cuidar de tudo e não tiver uma assessoria adequada, na verdade, ele passa a ser muito caro para o sistema, porque o juiz não pode fazer tudo. O juiz tem que dedicar-se àquilo que efetivamente se exige de um juiz. Julgar. Julgar. E por isso ele precisa de uma assessoria. Claro que ele precisa ter uma capacitação plena. Também tem que conhecer um pouquinho de psicologia, de gestão. Hoje o juiz, na verdade, a partir dessa nova postura que se tem acionado o Poder Judiciário com base na Constituição, o juiz deixou de ser um intérprete cego da lei e passou a ser intérprete, sim, de princípios constitucionais. Hoje, com base no artigo 1º da Constituição, dignidade da pessoa humana, o juiz é obrigado a decidir. Ele não pode se excusar, dizer, não, eu não vou decidir. É verdade. Ele é obrigado a decidir. É então, verdade. isso também aumenta um pouco a complexidade dessa resposta, mas a resposta que os tribunais têm que dar é essa resposta. É uma resposta de efetividade, de uma melhora de estrutura, para que a prestação do serviço à sociedade seja cada vez melhor. E a criatividade também que traz a inovação, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A criatividade ela é responsável pela inovação. A criatividade é fundamental e nós temos que despertar a criatividade. O avanço tecnológico a serviço de uma melhor prestação de serviço à sociedade. Temos que aprender a usar isso mesmo, né? Hoje a gente fala, hoje nós tivemos alguns episódios recentes, tentativa de libertação de presos que foram participar de interrogatórios ou foram assistir a audiências, né? Exemplos no Rio de Janeiro, já aconteceu lá na Ilha do Governador, agora aconteceu recentemente uma nova tentativa disso. Será que nós não podemos usar a tecnologia a serviço de uma melhor prestação de serviço? Será que não é possível usar a tecnologia para poder melhorar, para que não haja necessidade desse transporte? Isso vai ser mais barato. Claro que com segurança, né? Temos de pensar juntos, advogados, juízes, promotores, mas há muita coisa que precisa ser feita. Porque a apresentação da videoconferência, por exemplo, do réu, eu não gosto muito de aplicar esse termo réu, eu prefiro o acusado, só depois de transitado e julgado é que eu me atrevo a dizer réu. Mas o acusado, para que ele seja ouvido num interrogatório, ele pode perfeitamente ser ouvido no local onde ele se encontra preso. Porque lá ele tem todo o aparato para apresentar através até da sua dignidade, não é? Os seus direitos, preservando os seus direitos. O juiz está à distância, não tem importância, mas ele está colhendo, não é, aquela prova, a prova essencial para julgá-lo. Sabe que esses dias, Lécio, até foi interessante. Eu não sei se você concorda. Concordo plenamente. Esses dias eu participei de um projeto muito interessante. Eu fui convidado para participar de um programa chamado Juízes em Cooperação. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Conselho Nacional de Justiça. E eu fiz uma audiência como juiz no estado do Pará, por teleconferência. Então eu olhava para a câmera e dizia, bom dia, como é que vão, tal. Eu sou o Roberto Bacelar, sou juiz do estado do Paraná, estou aqui no estado do Pará para julgar o caso dos senhores. Daí as pessoas entravam na sala, e eu julguei 2 casos da pauta de uma comarca chamada Castanhal, lá no Paraná. O colega juiz Póvoa, Fábio Póvoa, era um colega nosso, que era da comarca, a gente conversou um pouco antes, porque é um projeto piloto, mas é possível, então, que eu aqui, sentado nesta sala, possa fazer audiência em qualquer lugar do país. E com humanidade, sem quebrar a ideia de você poder interagir com as pessoas, com respeito. Então, é possível, sim, usar a tecnologia a serviço de uma melhor prestação de serviços à sociedade, que foi o exemplo da penitenciária que você mencionou e que eu acho que é um exemplo significativo. Economia de custos, segurança e ainda assim respeitando a dignidade do ser humano. Claro, é isso mesmo. Mas ocorre que há pessoas que não entendem desta forma. Então, veja, telespectador, a objetividade do Poder Judiciário é essa. Nós temos esta objetividade. Ocorre que, às vezes, nós não podemos utilizá-la por interferência externa. Então, fica muito difícil, né?
É verdade. Bastante difícil. Por isso tem a haver uma integração entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Claro. o Sistema Judiciário, o Ministério Público, para que todos passem a perceber que o nosso objetivo é o mesmo, Claro. é promover a justiça, respeitando a dignidade dos seres humanos e jamais desrespeitar esses valores. Nós aqui respeitamos bastante a Ordem dos Advogados do Brasil, os nossos, aqueles que, afinal de contas, fazem parte do tripé da justiça. Eu sempre digo aqui, eu chamo de a nobre classe do advogado, porque não existindo o advogado, não há justiça. Por quê? Porque é ele que vai ao Poder Judiciário, não é? Procurar o direito daquele que o contrata. Eu falo sempre até de uma força parecida com isso, uma força de expressão que eu uso o advogado é a força propulsora de uma nova interpretação, inclusive. Perfeitamente. O que ele faz? É ele que constrói a jurisprudência quando ele, de maneira inovadora e criativa, como nós falamos de criatividade, ele promove uma nova tese, provoca o Poder Judiciário pedindo uma providência que ainda não foi tomada. Então, a força propulsora das inovações acontece na banca de advocacia. Aquele advogado mais estudioso, que gosta de trabalhar isso, né? Eu acho que é interessante. E, paralelamente, nós temos o Ministério Público, que é o fiscal da lei, é aquele que, afinal de contas, protege a sociedade. E como titular de uma ação, ele também é força propulsora de novas interpretações. Exatamente. Como fiscal da lei, menos, mas como titular da ação, ele... Então, agora eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que você vê a atuação do CNJ, que é apontado por muitos como endurecido na aplicação das penalidades contra os magistrados? Bom, no aspecto, já elogiei o CNJ aqui, relativamente ao aspecto de levantamentos estatísticos, planejamento estratégico. Ele estabelece metas importantes para o sistema judiciário do país, padroniza algumas nomenclaturas para que a gente possa ter uma magistratura efetivamente nacional. Tudo isso é positivo. No que se refere a isso especificamente, ele precisa melhorar muito. Ele tem sido muito midiático, né? Então, o que nós temos visto em relação ao CNJ, relativamente às punições, é um trabalho muito grande de mídia, que, na verdade, muitas vezes acaba não se confirmando ao final. Então, não é necessário essa superexposição das atividades punitivas. Me parece que é possível fazer um trabalho silencioso e é interesse de todos nós atuarmos para que tenhamos magistrados éticos, magistrados comprometidos com todos os seus deveres funcionais. Mas para isso é um compromisso que deve respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e assim, ao final, o CNJ, depois de apurado tudo, de acordo com o devido processo legal e a ampla defesa, aí sim ele possa expor aquilo que aconteceu, expor a investigação que ele fez, as provas que ele produziu e assim a justificativa da punição que ele aplicou. Agora não pode fazer isso de maneira midiática, na medida em que há uma superexposição, parecendo que ele é, na verdade, o vestal da moralidade, quando na verdade ninguém é vestal da moralidade, todos nós temos deveres, responsabilidades a cumprir, todos juntos queremos um país melhor, uma justiça fortalecida, uma magistratura firme e independente. E esse compromisso tem que ser tomado por todos, né? Sem que um precise se destacar em detrimento de outra qualquer categoria. Fundamentalmente é a carreira do juiz. Cada juiz é membro de poder, merece respeito da sociedade, merece respeito do CNJ. Cada vez que o CNJ contrariar a Constituição, o CNJ deve ser servo da Constituição como todos nós somos. Se ele contrariar a Constituição, a AMB tem que ser a primeira a entrar com as medidas necessárias para fazer o CNJ voltar à raia da legalidade. E você pretende, então, dar uma ênfase nessa parte? Não tenha dúvida. A ênfase fundamental é o juiz. Valorizar o juiz em todas as circunstâncias. E, portanto, a valorização do juiz passa por um trabalho do Conselho Nacional de Justiça, passa por um trabalho da Associação dos Magistrados Brasileiros, em conjunto com todas as associações de magistrados do país. Portanto, fundamentalmente, o juiz tem que ser prestigiado para que possa ser cada vez mais um melhor prestador de serviços públicos à sociedade. Porque é o juiz quem está diretamente à frente, por exemplo, numa comarca do interior. Não é? É ele que está lá para proteger aquela sociedade. Eu fiz uma palestra outro dia aqui em Tararé, pertinho da divisa do Paraná. Paraná? Quase, pertinho. Pertinho. Fiz uma palestra e, nossa, fui muito bem recebido pelo pessoal de lá. E eu, então, toquei exatamente nesse assunto.
Infelizmente estavam lá dois colegas nossos que nos apoiaram também, e então eu levei a palestra exatamente para esse ponto. E expliquei, como eu explico sempre aqui, Bacelar, que das instituições, dos institutos que nós temos, não é? Executivo, legislativo e judiciário, o povo tem que acreditar mais no poder judiciário, porque é mais confiável. Por que é mais confiável? Eu digo, a resposta é simples. Por que é mais confiável? Porque o jurisdicionado vai buscar o seu direito, não é? E ele tem a resposta, ou positiva ou negativa, mas tem a resposta. Então, esta, para mim, me parece uma... Eu coloquei apenas isso só para mim, naturalmente, poder ilustrar uma belíssima palestra que eu fiz graças às pessoas que me ajudaram também, não é? Lá em Itararé, lugar muito bom. E também pertinho lá na fronteira do Paraná, não é? Que para mim é um estado maravilhoso. Bem, Bacelar, eu estou agora... eu vou chamar um pequeno intervalo. Tá bom. Se você me permite. Vamos a conversa está tão boa que eu queria terminar assim, mas vou chamar o intervalo. Você aguarda que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu quero primeiramente agradecer aqui a você, desembargador Bacelar, por ter vindo aqui. Graças ao nosso querido amigo em comum, Mauro Fregonese, que eu mando um grande abraço para ele, que deve fatalmente está nos assistindo. Eu gosto muito dele, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que merece todo respeito e admiração. E também tem um recado para você, que é do desembargador Gilberto Passos de Freitas, foi nosso corregedor, que manda um grande abraço. E também já vamos fazer as nossas, às vezes também, dos agradecimentos. O desembargador Renzo Leonardi. Fomos presidentes da associação juntos. Eu era do Paraná, ele de São Paulo. Aliás, aproveitando já essa deixa, né, que você me dá, eu quero fazer uma pergunta. Qual seria o relacionamento e qual será o relacionamento entre a AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, e as associações dos estados? Esse relacionamento ele tem que ser, não tem nem uma poderá, a expressão tem que ser, ele deverá ser. Um relacionamento totalmente integrado, harmonioso, porque a base da Associação dos Magistrados Brasileiros é cada uma das associações estaduais e setoriais. Quando eu falo em setoriais, eu estou falando dos nossos colegas juízes da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar e da Justiça Federal. Então, essa relação ela tem que ser harmoniosa, conjunta, porque os interesses, novamente, são os mesmos. Nós temos os mesmos interesses. Hora ou outra, entre juízes estaduais, juízes federais do trabalho e militares, tem algumas pequenas divergências. São muito menores do que os pontos que nos unem. Temos aí um Estatuto da Magistratura para ser votado, sim, primeiro pelo próprio Supremo Tribunal Federal, depois para ser encaminhado ao Congresso, o novo Estatuto da Magistratura, e precisamos mostrar a importância da independência do juiz para que tenhamos um país melhor e para que tenhamos uma prestação de serviço melhor para a sociedade. Você acha então que a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ela está aquém da nossa realidade? Na verdade, ela é de 1979, né? Adveio a Constituição da República de 1988, muitas adaptações acontecendo. O próprio Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, tem dito que alguns dos dispositivos da nossa LOMAN não se aplicam e, portanto, efetivamente, há necessidade de uma nova estruturação. E o Estatuto da Magistratura, nesse momento, é muito importante para fazer a própria adequação da Constituição da República à realidade atual do Poder Judiciário e do sistema como um todo, a partir da própria criação do Conselho Nacional de Justiça, a partir da criação de outros tribunais, a lei orgânica ela precisa se adequar a essa nova realidade. Então quer dizer que esse slogan, juiz forte, Brasil melhor,
ele está bem coerente com essa realidade. Não tem a menor dúvida, isso sai de maneira espontânea da minha boca, porque é uma crença. Eu acredito muito que valorizando o Poder Judiciário, nós vamos ter um país melhor. Nós vamos ter uma prestação de serviços públicos melhor para a população. Eu sempre costumo fazer a seguinte indagação. Quando me perguntam a importância do juiz ter uma remuneração compatível, ter alguns direitos, garantias e prerrogativas, como o direito da vitaliciedade, ser juiz por toda a vida. Eu digo que... Aliás, essa é uma PEC que está no Congresso. Hoje tem o número 505, ela tem, já teve outra numeração, 53, enfim. Essa PEC da vitaliciedade é muito importante. Ser juiz por toda a vida. Em outros países, algumas vezes o cidadão dorme juiz e acorda demitido da sua função. A independência é um preço que precisa ser pago. A independência da magistratura é a garantia do cidadão. Esse preço é fundamental. E a vitaliciedade é uma garantia de independência para todos os cidadãos brasileiros. Porque o juiz que eu quero que julgue o meu caso, e certamente o nosso ouvinte, se ele imaginar que ele tem um caso que vincule a sua liberdade, o seu patrimônio, qual é o juiz que ele quer? Qual é o juiz que você, cidadão, ouvinte, quer que julgue o seu caso? Certamente será um juiz independente, um juiz que não ceda a pressões, um juiz firme, um juiz forte. Por isso que a gente diz, juiz forte, Brasil melhor. Eu quero um juiz brasileiro, pé no chão, um juiz humanitário, um juiz que goste de gente, um juiz que goste de prestar o seu serviço, um juiz feliz, porque quem gosta do que faz, faz aquilo de uma maneira muito mais efetiva, com mais qualidade, e é isso que a gente precisa para o Brasil. Despertar vocações. Concurso público é um concurso difícil, mas ainda assim é possível despertar vocações. Mas para isso precisa ter garantias para que a prestação do serviço público da magistratura possa ser uma prestação efetiva, porque o valor justiça não é fácil de ser encontrado. E, portanto, o juiz precisa ter muita firmeza, muita independência, muita coragem para poder ser juiz todos os dias da sua vida. Muito bem. Existe uma outra PEC lá no Congresso, que até eu vou anunciar para você, assim, ela anula, a função dela é anular constitucionalmente o poder judiciário, como membro republicano de controle de poder público. O que você acha disso? Eu acho que algumas vezes, né, a gente vai ter alguma variação e até mesmo algumas retaliações, né? Quando acontece um julgamento grande, como é o julgamento do mensalão, em que o Poder Judiciário mostra a sua força, se empenha efetivamente para promover algumas ações que efetivamente precisam ser tomadas no Brasil, e é o exemplo disso que tem acontecido em relação a esse processo, alguns setores da sociedade acabam não gostando disso e acham que o Poder Judiciário tem muitos poderes, né? E a partir do momento da percepção de que o Poder Judiciário é independente, não atende aos anseios dos governantes, muitas vezes isso pode acontecer. Então, Poder Judiciário independente interessa a todos os cidadãos de bem. Poder Judiciário independente, forte, firme, interessa a todos os cidadãos que querem justiça para o país. Agora, ele não interessa a todos os segmentos da sociedade. Alguns segmentos da sociedade talvez não queiram esse Poder Judiciário independente. E essa PEC é um retrato disso. Ela não tem a mínima condição de passar no juízo de admissibilidade, porque retirar do Poder Judiciário a autonomia para regulamentar os seus atos, retirar do Poder Judiciário a independência necessária para que se imponha como poder, significa dizer que nós estamos restaurando no Brasil uma ditadura do Poder Executivo, o que não é possível admitir numa Constituição republicana e que tem dentro da estrutura o Poder Judiciário como aquele guardião da Constituição e aquele órgão maior que deve assegurar a todos igualdade de tratamento e respeito à dignidade do ser humano. Eu vou aproveitar esse binômio independência e judiciário para que você possa explicar para mim, para o telespectador, por que é que o Poder Judiciário em determinados estados não é senhor da situação financeira. Explico melhor. Nós, aqui em São Paulo, não somos senhores da independência financeira do tribunal. Nós sempre temos que ir com o pirizinho na mão, buscar os recursos, os valores no executivo.
Então, vou acrescentar, então, o executivo também, independência judiciária e executivo. Você acha que há possibilidade de nós ganharmos espaço nesta parte, no tocante a que todos os estados, não só o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele é primoroso, é o exemplo, né? É independente financeiramente, mas todos os estados, você acha que há possibilidade? A Constituição da República tem aquele sistema de controle recíproco entre os poderes. E o poder executivo é aquele que arrecada e aquele que tem a chave do cofre, efetivamente. Claro. Mas o sistema constitucional brasileiro prevê a possibilidade de que um percentual dessa arrecadação seja destinado ao Poder Judiciário, que deve atuar com autonomia e independência para poder contratar os seus juízes, contratar os seus servidores e aplicar então o orçamento. Bom, o sistema na teoria ele é positivo, porque ele reequilibra o funcionamento de cada um dos poderes. Ultimamente o Conselho Nacional de Justiça tem feito algumas intervenções quebrando a ideia do princípio federativo, dizendo aos tribunais que devem aplicar assim ou devem aplicar assado os recursos. Isso é uma quebra do princípio da independência e da autonomia de alguns tribunais. Então, tanto por parte do Conselho Nacional de Justiça, algumas vezes tem havido algumas recomendações que quebram a autonomia dos tribunais, querendo regular o horário de funcionamento num país continental como o Brasil, onde existe fuso horário, não é possível querer interferir em horário de funcionamento de tribunal quando você tem um país continental como o Brasil. Em outras vezes, quer dizer se o sistema judiciário daquele estado, se ele precisa ou não contratar mais servidores, quem tem que dizer isso é o presidente do tribunal. Claro. O presidente do tribunal na sua autonomia. Que administrativamente conhece os problemas. E ele é um membro de poder, claro. Por isso é um poder. No que se refere ao poder executivo, cabe aos presidentes de tribunal, no seu papel político, e eu estou falando aqui político no sentido positivo da palavra, buscar que os duodécimos, aquele percentual cabível ao Poder Judiciário, seja repassado de maneira adequada, fazendo a interpretação adequada do que é, por exemplo, receita corrente líquida. O percentual da receita corrente líquida. Daí vêm os especialistas e dizem, isso não faz parte, isso não faz parte. Cabe aos técnicos do Poder Judiciário poderem sentar com os técnicos do Executivo e os membros de poder, presidente do tribunal, governador do estado, fazer com que o repasse seja adequado para que o cidadão tenha o melhor serviço público possível. Serviço judiciário é serviço essencial ao cidadão e, portanto, tem que ser valorizado. Cabe ao Tribunal de Justiça e aos presidentes de tribunais buscar a estrutura necessária para poder prestar esse melhor serviço à população. Muito bem. Aqui tem uma pergunta para você, dizendo que você defende a eleição direta para as mesas diretoras dos tribunais de justiça nos estados. Isso. É assim? Eu fui presidente da associação no meu currículo lá, 2002, 2003. Em 2003, lá no meu estado do Paraná, nós fizemos até uma eleição simulada aos presidentes de tribunais por todos os juízes. Então, os juízes que lá estavam votaram nos presidentes de tribunais. Na época, a presidência do tribunal não gostou dessa simulação, dessa forma simulada, mas era uma maneira de dizer, de passar uma mensagem de que nós somos em 17.077 magistrados. Quando vai eleger o presidente do meu tribunal, eu só tenho os desembargadores para eleger. Mas por que o juiz não pode votar? Então, de 17.077 magistrados, só 2.300 é que podem votar na cúpula dos tribunais. Nós queremos ampliar esse colégio eleitoral. Queremos que todos os juízes de primeira instância, inclusive, votem para os presidentes de tribunais. Nós não estamos querendo mudar o colégio de pessoas aptas a serem eleitas. Claro. Serão ainda os desembargadores. Nós não queremos que um juiz de primeiro grau vá concorrer com um desembargador. Não é isso. Mas para as cúpulas dos tribunais, nós achamos que o juiz merece, tem o direito. Isso vai aumentar o comprometimento. Ele vai ter que melhorar a estrutura do primeiro grau, que foi uma das perguntas que nós conversamos. Para melhorar a estrutura do primeiro grau, o presidente tem que se comprometer com o juiz de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau, ao apresentar propostas, ele também se compromete com a gestão do presidente do tribunal. Então, essa ampliação, a meu ver, vai ser muito positiva para melhorar a gestão nos tribunais, que é um dos problemas que atrapalha a morosidade, que atrapalha o melhor funcionamento de uma justiça efetiva e rápida. Eu tenho uma pergunta aqui também
para te fazer sobre as prerrogativas, né? A importância delas. Tá? E você já vem colocando isso no decorrer da nossa agradabilíssima conversa. Creia, desembargador Bacelar, com todo respeito, a minha admiração, eu quero deixar aqui no ar, não é? Para que você... é que você, caro telespectador, não está aqui presente para ter consciência de como este desembargador, membro do Tribunal, membro do Poder Judiciário do Brasil, digo especificamente do Paraná, é uma pessoa simpática e bem intencionada. Essa é a imagem que você me passa. Opa, obrigado. E eu sou obrigado a passar também através das câmeras, porque ali está o telespectador, ali está um membro da sociedade que está analisando o nosso comportamtamento. Quer dizer, mais o seu, não é? Porque eu sou apenas aquele que está aqui como um assessor. Porque o importante aqui é você falar essas coisas que você está falando. Então, como eu digo, essas prerrogativas, a importância das prerrogativas, olha, como é que ficam? Essa projeção, eu repito sempre, sempre quando me perguntam sobre isso, eu digo que como cidadão brasileiro, eu respeito muito o Poder Judiciário, eu sei o valor que os juízes brasileiros têm em cada uma das comarcas do Brasil, eu conheço o Brasil, conheço cada um dos estados brasileiros, cada um dos setores da justiça brasileira. E eu gosto muito de projetar esse juiz que eu quero que julgue o teu caso, o juiz que eu quero que julgue o meu caso. E quando eu faço essa projeção, quando eu pergunto para o cidadão, eu digo, se você tiver um caso importante na sua vida, que seja aquele caso mais importante da sua vida, qual o juiz que você quer que julgue o seu caso? E é esse o juiz que nós queremos construir. Nós queremos construir um juiz independente, um juiz que é equilibrado em todos os sentidos, mesmo que o juiz esteja recebendo ameaça de morte, porque exerce uma atividade de risco, sim, e nós já tivemos exemplos de magistrados que tombaram no exercício da função, ainda que ele esteja recebendo ameaça e ele tenha de julgar o seu caso, ele tem que julgar com pleno equilíbrio. Ainda que toda a opinião pública esteja contra e você seja acusado por engano num caso clamoroso, num caso que gere o clamor público, sim, num caso que ainda assim você precisa de um juiz independente. Esse juiz, com todas essas pressões, ele tem que ser aquele juiz que tem que contrariar a sociedade, se necessário, ele tem que contrariar a opinião pública e ele tem que manter-se firme na sua condição de juiz imparcial e que, naquele caso, o seu maior interesse é promover a justiça, a verdadeira justiça. Então é esse o juiz que nós queremos. Se nós pudermos trabalhar esse juiz, um juiz feliz, um bom prestador de serviço público à sociedade, um juiz que se relacione com a sociedade, um juiz que possa se capacitar, é um dever de todos os cidadãos brasileiros terem juízes preparados, bem capacitados. E nós temos de dar a capacitação para esses juízes. E é um direito da sociedade ter esse juiz capacitado. Veja, se é um dever do juiz se capacitar, é um direito da sociedade ter juízes bem preparados. Claro. Então, as garantias e as prerrogativas, elas são necessárias para o exercício de qualquer função. E, fundamentalmente, uma função como a do juiz, que é decidir sobre a liberdade, sobre o patrimônio das pessoas, numa situação de adversidade, ou seja, sempre tem um embate. Um pede de um lado, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. É o sistema dialético da oposição. E o juiz tem que se postar com equilíbrio, com determinação, com firmeza, com independência e decidir aquilo que é a verdadeira justiça. Para isso, não se faz nada sem as prerrogativas. Inamovibilidade. Eu sou juiz e enquanto eu quiser permanecer onde eu estou como juiz, eu vou permanecer. Irredutibilidade de vencimentos. Eu não posso ter os meus subsídios aviltados. Eu não posso ganhar pouco, tem que ganhar muito bem para poder prestar esse serviço à sociedade, sob pena de não ser um juiz com a independência que eu preciso. A independência não só de autodeterminação, mas a independência econômica, para não estar devendo em bancos, para não precisar ficar pedindo favores para outras pessoas. E depois, fundamentalmente, é a vitaliciedade. Ser juiz por toda a vida. Eu vou dormir juiz hoje e vou acordar juiz amanhã. Cidadão, pode ter certeza que o seu caso vai ser julgado com total independência, independente de interesses políticos, interesses escusos, ameaças que me façam ao telefone, à minha família, eu vou continuar sendo aquele juiz que vai determinar a solução do caso mais justa, de acordo com a Constituição da República, de acordo com as leis do país.
não vai ser um juiz que vai sofrer qualquer tipo de pressão. É esse o juiz que eu quero para julgar o meu caso e é esse o juiz que eu idealizo para julgar o caso de todos os cidadãos do Brasil. Bem, eu agora vou mudar um pouquinho o curso da nossa conversa. Eu vou pedir a você, caro desembargador Bacelar, que conte ao nosso telespectador a respeito daquela sua... das crianças, não é? Ah, temos um programa muito interessante. Um programa, exatamente. A gente começou com esse programa lá atrás, há muito tempo. Eu era juiz de uma cidade chamada Umuarama, lá no Paraná. Umuarama, o significado dela é lugar alto, claro, onde se encontram os amigos. Olha que maravilha. Tem até uma... E nessa cidade, eu estava precisando fazer um trabalho de divulgação para a população sobre a importância do Poder Judiciário. E a Associação dos Magistrados Brasileiros, em 1991, 92, pediu para que eu fizesse essa... E eu passei, então, a pesquisar com a população, numa comissão nacional, o que precisávamos explicar para a população. E começamos a fazer uma cartilha. Encontrei o cartunista Marcos Vaz, lá no Paraná, em Umuarama, e fizemos os desenhos a partir de alguns textos e começamos a trabalhar com as crianças. Hoje, esse programa... O juiz vai à escola, a escola vem até o sistema judiciário. A gente já atingiu mais de 13 milhões de jovens, de crianças no país. Então, nós vamos até a escola conversar com as crianças, mostrar a importância dos poderes. Isso que nós falamos aqui, da importância do poder executivo, do legislativo, do judiciário, cada um deles com a sua autonomia, do advogado, do promotor, do juiz, da autoridade judiciária, da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, tudo isso de uma maneira simples. Até tem uma expressão que a gente usa, Laércio, que é assim, criança que brinca de fazer justiça, aprende que justiça não é brincadeira. É um programa que realmente, eu sempre costumo brincar que se eu morresse hoje, morreria muito feliz mesmo por ter lançado essa sementinha que está produzindo tantos frutos aí no país todo. E lembre-se, justiça não é brincadeira. Agora, meu querido amigo desembargador Bacelar, eu peço a você que apresente as suas considerações finais, porque, lamentavelmente, eu estou encerrando o programa. Bom, para mim foi uma honra, uma satisfação, Laércio, estar aqui. Já havia recebido o seu telefone do amigo comum, do Mauro. O Mauro passou seu telefone, tentei ligar a primeira vez, não consegui, aí ele mesmo fez a ligação para estar aqui com você. É uma honra e uma satisfação estar com os ouvintes. Se Deus quiser, nós vamos voltar a nos encontrar ainda muitas vezes aqui para falar um pouquinho da importância desse poder judiciário que todos nós sonhamos. Eu imagino que nós possamos estar conversando com o ouvinte, idealizando esse juiz forte e esse país grandioso que é o Brasil, cada vez melhor, cada vez mais produtivo e com gente feliz, com gente trabalhadora, com gente que goste do que faz, e é isso que a gente pensa para o nosso país. Um abraço firme para você, um abraço firme a todos os ouvintes, aos nossos telespectadores, porque nós temos a crença de que nós temos um país muito bom. Agora, para isso, o comprometimento de todos nós com essa causa é fundamental, a causa da justiça. E justiça não é só poder judiciário, não. A justiça é a cada dia. É no nosso dia mostrando nossos valores, na farmácia, no mercado, dando os bons exemplos. É assim que nós vamos construir um país melhor. Eu quero agradecer muito a sua presença e tenho certeza que você cativou o telespectador, porque você coloca as situações de uma forma bem clara. E eu vejo nisso uma forma que sai do seu coração, aliado à sua razão. Isso é muito importante, porque nós temos que trabalhar desta forma. Agradeço muito a sua presença aqui. Mas antes de encerrar o programa, eu quero ler apenas uma reflexão de Roberto Bacelar. Você conhece, né? Conheço. Muito bem. Quanto menos se interfere no processo, mais as pessoas aceitam como justo o resultado. Muito bonito, muito próprio. Obrigado. Bacelar, muito obrigado. Oxalá tudo corra bem para você e tenho certeza absoluta que vai correr. E conte sempre conosco. Nós somos aqui, pouco podemos fazer, mas a importância desse pouco, ela está consignada em dar alento ao telespectador, ao povo brasileiro, com as suas palavras e com a sua direção no bom sentido. Muito obrigado. Satisfação grande estar com você.